E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui a solução do problema da média com array, certo? Qual que é o problem statement? Leia 6 notas em um vetor e calcule a média da turma. Nesse caso aqui, vamos começar naquele nosso método de analisar entrada, processamento e saída. A nossa entrada está falando aqui, leia 6 notas. Não, o problema não especifica o range da nota, né? O intervalo da nota, se é de 0 a 10, se é de 0 a 100, por aí vai, 0 a 1000. A gente vai considerar que é só um número qualquer, pela simplicidade. E também não fala que tipo, né? Como ela não falou range, e não especifica o tipo, a gente vai tratar como se fosse a nota fosse um double score, certo? E a gente vai precisar de um vetor e calcular a média da turma. Então eu já vou colocar o vetor aqui, um vetor de doubles, scores, certo? E a gente vai precisar calcular a média da turma. O que a gente precisa? A gente vai precisar de um for para ler esse vetor. É bem parecido com esse cara aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai de i igual a zero até scores.length. Lembrando que o length é exclusivo, né? Então seria length menos um. Eu vou até o length menos um para pegar esses scores. E aí aqui eu leio o score, certo? Eu vou ler o score aqui. Depois de fazer isso, a gente precisa calcular a média. O que é a média? No caso, aqui ele fala média da turma. Então a gente considera que é média aritmética pela simplicidade. O que é a média da turma? É a somatória das notas dividido pela quantidade de notas. Essa é a fórmula de qualquer média aritmética, né? Você tem uma somatória dividida pela quantidade de elementos nessa somatória. Então, o que a gente precisa? A gente pode fazer de duas formas. A gente poderia fazendo já a média, acumulando aqui nesse for. Só que, como o problema pede para a gente salvar tudo em um vetor, dá a entender que ele quer que a gente passe duas vezes pelo array, né? Uma vez para ler, uma vez para calcular essa somatória. Então a gente vai fazer exatamente o mesmo loop. Só que aqui a gente vai precisar de outra variável. Double scores summation. A somatória das notas, né? Porque nesse loop aqui, a gente vai fazer scores summation mais igual scores no índice i, certo? O que eu fazer? Eu vou ir acumulando a soma de todas as pontuações, né? Todas as notas nessa variável, usando esse loop. E no final, eu vou ter que aqui eu vou ter mais um double, que vai ser a minha min, scores min. E o que ele vai ser? Vai ser igual a scores summation dividido por scores.length. Esse length não precisa dar um offset, porque é exatamente a quantidade que a gente tem de notas, né? E no final eu vou mostrar a média, certo? Então, esse aqui vai ser, já é o nosso, vamos dizer, algoritmo já. Meio que um pseudocódigo, de forma geral. Vamos começar a transformar isso aqui em código de verdade. A gente vai ver que a gente não vai precisar dessa variável, é só para eu usei mais para simbolizar o que a gente vai receber de entrada, certo? A gente vai precisar desse array, aqui scores, new double array. No caso, eu vou usar uma constante para representar a quantidade aqui. Não é necessário aqui nesse caso, tá? Mas é bom só para ter uma clareza, certo? Vão ser 6 notas, certo? Scores length. Beleza. Aqui a gente vai fazer o nosso loop de leitura. Int igual a zero e menor que scores.length e mais. Scores. Lembra que eu falei que a gente não ia precisar daquela variável? É exatamente por isso aqui, ó. Scores we in.next double. Nosso scanner fazendo o trabalho dele aqui. Lembrando que o scanner ele é criado no método main, e ele é passado como argumento para essas funções aqui.
Então, eu fiz isso mais por conveniência, para não ter que ficar criando e fechando o scanner aqui dentro desses métodos. Bom, tem aqui o nosso primeiro loop, que é de leitura, certo? Aqui eu vou definir a variável score summation, né? Eu vou inicializar com 0. E aqui eu vou fazer mais outro loop for e vai ser basicamente o mesmo loop aqui. Só que ao invés de aqui, eu vou pegar scores summation mais igual scores no índice i, certo? Aqui eu faço minha somatória, certo? Agora, o que eu quero fazer? Eu vou calcular a média, certo? E o que é a minha média aqui? É a somatória dividido pela length, né? Eu já tinha expresso isso aqui já, só faltava o ponto e vírgula. E essa daqui é a nossa média. E aí eu vou fazer o sysout agora, que é a nossa saída. A média é igual, formatação aqui, printf, né? Lembrando, e scores min. Eu até poderia simplificar um pouco aqui e fazer o seguinte: colocar isso aqui direto aqui. Também funciona, dá mesmo. Ah, talvez com a variável seja um pouco mais expressivo, mas no final é exatamente a mesma coisa, certo? Então, esse a solução do problema da média com array, certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.